Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a enfermeira mestra do canal Enfermagem para Concursos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. E na aula de hoje nós vamos estar falando a respeito de tratamento de lesões. Antes de nós olharmos para a lesão propriamente dita, nós temos que verificar primeiro o paciente. Nós vamos avaliar o paciente, a lesão, depois é que nós vamos falar a respeito de que tipo de curativo é ideal para aquela situação, porque nós não vamos tratar da mesma forma que a gente trata uma ferida oncológica, não vamos tratar da mesma forma uma lesão por pressão, mesmo que a aparência seja a mesma. Então a gente precisa diferenciar da sua origem, do comprometimento tecidual, do grau de infecção daquela lesão, e depois que nós falarmos dos tipos de curativos, nós vamos estar falando um pouquinho da fisiologia da cicatrização. Tá? Então vamos começar. Aproveite para se inscrever no nosso canal, dê um like, ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Aí depois que você assistir o vídeo, você compartilha com seus colegas. Na parte onde tiver os exercícios, você dá uma pausa, tenta resolver os exercícios e depois você dá play de novo e segue no vídeo, porque assim que eu passar o exercício, eu já vou estar falando a resposta, tá? Então, dá um pause lá, tenta responder, tá bom? Então, vamos para a aula. Nessas três lesões, você sabe qual que é o grau de comprometimento tecidual e qual que é a origem delas? Você saberia dizer qual dessas lesões estão infectadas? Bom, agora é hora de dar uma pausa para estar respondendo. Vamos lá. A primeira foto é uma úlcera arterial em terço distal do membro inferior direito, com exposição de tendão, estágio 4, pele perilesional descamativa e esfacelo no leito da ferida. Na segunda foto, ele é um pé diabético infectado, e se não tiver exposição de tendão e comprometimento da musculatura, é estágio 3. A terceira foto é uma lesão por pressão lombar e sacral infectada e provável comprometimento muscular e ósseo devido à sua profundidade. E durante o exame físico que você estiver fazendo nele, você vai procurar saber se ele é diabético ou hipertenso. Porque se ele estiver instável no momento, se ele estiver com a diabetes descompensada ou estiver hipertenso, vai precisar fazer a correção. Tem que verificar se ele tem déficit de horário e monitore a pressão arterial regularmente. Vejam essas lesões, todas são uma lesão por pressão. A primeira é uma dermatite com lesão por pressão em regiões sacral, glúteos e lombar, perda de epitélio, processo inflamatório agudo e ainda não infectado. Vamos colocá-lo como estágio 2. Segunda e terceira foto são lesões infectadas com comprometimento tecidual de derme e epiderme, precisa de uma boa limpeza de leito de ferida, pode ter um desbridamento instrumental, terapia de pressão negativa, pomada com desbridamento autolítico ou enzimático. Se tiver uma espuma de alginato com cálcio, é muito bom que absorve bem. Na quarta foto, tem que fazer uma bela de uma limpeza, controlar sangramento e exudato. Se a lesão tiver muito exudativa, não use hidrogel, porque senão você vai macerar tudo. A quinta foto é uma lesão por pressão cavitária, com esfacelo, leito da ferida róseo, provavelmente aí tem biofilme. Repare que as bordas estão soltas. Deve ter tido desbridamento cirúrgico. Tem tecido de granulação e se não tiver exudativa, é possível utilizar hidrogéis. Se tiver exudativa ou sangrante, o uso de espumas com cálcio é bem indicado. Na lesão 1, temos tecido de granulação epitelizado, lesão no mesmo nível da borda. A área perilesional está preservada. Na segunda foto, nós temos aquele pé diabético infectado, a pele perilesional está macerada, com dermatite, então a gente percebe que a lesão é exudativa. E após o desbridamento mecânico, nós podemos fazer uma limpeza no leito da ferida com sorinho fisiológico ou gel de limpeza, o PHMB, que é um agente antimicrobiano, que tem amplo espectro de ação contra bactérias, fungos, leveduras e remove o biofilme. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma nota técnica aqui para vocês a respeito do gel de limpeza, tá? Que é o caso que eu falei agora do PHMB. Tá? Eu tô aqui com um folheto da Curatec falando sobre isso. Na verdade, a gente vai levar em consideração os géis de limpeza que são a base de polihexametileno de biguanina, que é o PHMB. Tá? Que consta que além de ele fazer a descontaminação, a proteção e o combate às infecções, também trabalha com a umidificação e a hidratação do leito da ferida. E quando que vai utilizar? É o tratamento de lesões colonizadas, infectadas ou com risco para infecção, prevenção das infecções, preservar a umidade da lesão, auxilia no desbridamento. Não é absorvido pelo organismo do paciente, não apresenta resistência bacteriana. E ele pode permanecer na lesão, diretamente em contato com a lesão, por até
72 horas, ou seja, por 3 dias, tá? E após aberto, por 8 semanas. Esse aqui é o da Curatec que eu tô falando pra vocês, tá? Vamos continuar? A lesão número 3, uma úlcera vascular em franco processo inflamatório, provavelmente exudativo, perceba a pele perilesional dessa lesão. Na lesão 4, nós temos uma úlcera arterial, ela não tem edema, perceba que na 13 ela está bem edemaciada, diferente da arterial, que ela é bem mais isquêmica. E a quinta lesão é uma lesão por pressão, você pode perceber que ela tem uma necrose e tem presença de miíase, ou seja, tem que tirar essa necrose e precisa limpar essas miíases para a gente pensar em epitelização e granulação. Bom, agora vamos ao exercício 1. Dá pausa e tenta responder. Bom, vamos continuar. Essa é uma lesão, é uma úlcera arterial, intersticial de membro inferior direito, geralmente causada por uma insuficiência cardíaca congestiva. Por falta dessa irrigação, realmente, a gente acaba tendo as bordas regulares mais esbranquiçadas. Elas costumam ser bem mais rasas do que as úlceras venosas. Se você colocar a mão na temperatura desta perna e na outra, você vai observar uma diferença de temperatura. A perna afetada ela costuma ser mais fria que a outra. E também você pode reparar que ela tem menos pelo, né, porque não tem nutriente suficiente para poder estar irrigando lá na parte da derme e epiderme para manter o pelo da perna. Bom, gente, vamos agora para o exercício 2. Dá uma pausa. Agora vamos continuar. Bom, essa é uma lesão por pressão infectada, região sacral, lombar, glúteos e necrose por esfacelo. Nós precisamos colocar um curativo com pressão negativa ou uma espuma que absorva esse exudato, uma pomada que promova inclusive o desbridamento autolítico ou enzimático. Mas também precisa haver o reposicionamento no leito a cada 2 horas, um colchão pneumático ou piramidal para aliviar essa pressão. E quando esse paciente chegou, ele poderia ter sido colocado um filme transparente ou uma placa de hidrocoloide nas proeminências ósseas para evitar o rompimento da pele e chegar nesse estado que chegou. Dieta também, gente, provavelmente deve ser acamado e se estiver com sonda nasoenteral, ele pode indicar o Cubisol. Que é importante também a avaliação da nutricionista para efetiva cicatrização ou o Cubitan, que é um suplemento alimentar que pode ser oferecido por via oral. Foto 1, ferida traumática não infectada, no estágio 2 de comprometimento de derme e epiderme, limpeza com soro fisiológico morno, em torno de 37 graus, por conta que tem tecido de granulação. Depois da limpeza é possível lançar borrifando rifocina em toda a extensão da ferida e a escolha de uma cobertura epitelizante. Podemos optar pelo hidrogel, pela gaze não aderente de rayon impregnada com AGE ou fator de crescimento. Aqui na foto 2, nós temos um pé diabético infectado com exudato 3 cruzes. Estágio de comprometimento tecidual 3, comprometeu derme, epiderme e musculatura, tecido predominante é o esfacelo e uma dermatite perilesional. Como limpeza, eu poderia estar utilizando uma clorexidina degermante para dar uma limpada em toda a ferida. Realizaria um desbridamento instrumental, com auxílio de pinça e tesoura para tirar essa necrose úmida, esse esfacelo. Também poderia estar fazendo escarificação com uma lâmina de bisturi em cruz, onde tem maior quantidade de tecido esfacelo impregnado na ferida. A proteção da borda dá para fazer com óxido de zinco ou com aquele Cavilon spray, que cria uma segunda pele bem legal aí nessa pele macerada. A cobertura da lesão teria que ser feita com alguma cobertura absorvente, ou um arginato, uma espuma com prata, um baiatã, um calditrol. E aqui, gente, também dá para fazer as limpezas diariamente, dá para utilizar o PHMB. E uma das alternativas de cobertura é o Fitoscar, que ele também é cicatrizante. Agora nós vamos falar a respeito da fisiologia da cicatrização. Nós vamos dividir o processo de cicatrização em 3 fases: a inflamatória, a proliferativa e a de remodelagem. Na fase inflamatória, após a ocorrência do ferimento, vai ocorrer um extravasamento sanguíneo que vai preencher a área lesada com plasma, com elementos celulares, principalmente plaquetas. São as plaquetas que vão formar esse tampão hemostásico. Assim que ocorre o ferimento, também ocorre aquela quimiotaxia, onde mediadores químicos são lançados na circulação.
É aí nessa hora que os neutrófilos e os monócitos já vão em direção ao leito da ferida. Os monócitos depois se transformam nos macrófagos. Essa linha de defesa, além de fazer a fagocitose das bactérias, essas células elas produzem fatores de crescimento, onde vão preparar a ferida para a próxima fase, que é a proliferativa, quando os fibroblastos e as células endoteliais também serão recrutados. Quando o macrófago é ativado, ele é a principal célula do processo de reparo tecidual, porque ele degrada e remove tecido conjuntivo danificado, como colágeno, elastina, e também ele promove a quimiotaxia, que acaba atraindo outras células inflamatórias até o local da ferida. E isso acaba funcionando como um vasodilatador. E isso afeta a permeabilidade dos vasos, por isso que causa o edema, né? Os macrófagos eles produzem vários fatores de crescimento. Eles se destacam pela formação do tecido de granulação. Em seguida vem a fase proliferativa, que é a fase responsável pelo fechamento da lesão propriamente dita. Ela vai reptilizar, que vai se iniciar horas depois que ocorreu a lesão, com a movimentação de células epiteliais, tanto das bordas do epitélio, vai ocorrer a angiogênese e vai ocupar o tecido lesionado cerca de até uns 4 dias depois da lesão. E tão importante quanto a epitelização é nessa fase que começa o processo de reparo. E também, antes da gente falar sobre a angiogênese, né, nós temos que dar bastante importância nessa permeabilidade que ocorre, né, tanto é que tem o edema, que é o primeiro estágio do processo. E graças a esse edema, nós temos a formação da matriz extracelular, que é necessária para a migração e proliferação das células endoteliais até para fazer o reparo. E por último, nós temos a fase de remodelagem, que é nessa fase da cicatrização que ocorre a tentativa de recuperação da estrutura tecidual normal. Com o decorrer do processo de maturação e de remodelagem, na maioria dos vasos, fibroblastos e células inflamatórias, elas costumam desaparecer do local da ferida durante esse processo de migração, né? E tende à formação de cicatriz e reduzir esses números de células inflamatórias. Se essa celularidade ela permanecer, né, nós temos a formação de cicatrizes hipertróficas ou queloides. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhe essa aula com seus colegas. Nos comentários, coloque o número da lesão ou aquilo que foi comentado e coloque a sua observação a respeito de comprometimento tecidual, qual que é a cobertura que você utilizaria, como que você faria essa limpeza. E é isso aí, gente. Vamos compartilhar.